A gente sonha com o resultado final, mas a gente não aceita o processo. E eu fiquei pensando como essa frase ela é verdadeira. A gente não tem paciência para aceitar o processo das coisas, para respeitar o nosso próprio tempo e atingir esses objetivos. A gente muitas vezes sonha com a vida ideal, planeja ela, mas a gente não quer passar pela caminhada de atingir ela, de chegar até ela. E o que acontece é que muitas vezes com essa ansiedade, esse desejo de chegar logo lá, seja lá onde é isso, faz com que a gente deseje pular etapas, procurar atalhos. E isso muitas vezes é até prejudicial, porque se a gente não vive o processo das coisas, muitas vezes a gente chega na reta final e nem entende o porquê daquilo, não consegue compreender porque sonhamos tanto com esse objetivo se não vivemos o processo. Eu posso usar como exemplo a minha caminhada aqui nas redes sociais de modo geral. Durante muito tempo eu me cobrei, eu queria chegar logo em algum lugar que eu acreditava ser o lugar ideal e não tinha até mesmo a paciência comigo, a paciência com os meus erros, com as minhas limitações, com aquelas habilidades que eu não tinha e que a gente só aprende vivenciando esse processo, essa caminhada. Outra coisa, né, que acontece no meio dessa caminhada quando a gente deseja pular etapas é justamente a frustração, né? Eu vou usar um exemplo que é bem comum. Quando a gente começa a praticar uma atividade física, eu vou usar a academia como exemplo, a musculação como exemplo. Se a gente não percebe ali o resultado imediato, a gente se frustra, a gente não tem paciência com o nosso próprio corpo. A gente se frustra, a gente se compara com uma pessoa que já está há mais tempo nessa caminhada e não tem pingo de autocompaixão com o seu processo, com a sua aprendizagem. E é aí que está a armadilha. Se a gente não está preparado para lidar com essa frustração, para entender que boa parte das mudanças elas não vão acontecer num passe de mágica, a gente pode desistir. Na primeira queda, no primeiro erro, a gente desiste. E o que eu gostaria de dizer é que isso não é culpa nossa. Existe um movimento, né, até mesmo da sociedade, das pessoas, de vangloriar a chegada, vangloriar a conquista, mas nunca o processo até essa conquista. Todo aquele percurso, toda aquela escada que você teve que subir, boa parte dessa dificuldade de aceitar que existe uma estrada e que você precisa percorrer ela para chegar no resultado final, é que normalmente, essa caminhada ela vai te gerar incômodos, ela vai te gerar mais desconfortos do que recompensa. E a verdade é que a gente não gosta de sentir incômodo, a gente não gosta de sentir desconforto. E tá tudo bem, é algo natural do ser humano querer fugir disso. Só que o quanto antes a gente entender que vai exigir paciência, persistência, constância e muita autocompaixão com as suas quedas, com os seus erros, mais fácil se torna essa caminhada, né? Você buscar esse objetivo se torna algo leve. Eu posso até usar a terapia como um exemplo, né? Que muitas vezes as pessoas chegam na sessão de terapia com uma urgência para melhorar, com uma urgência para mudar, né? Para adquirir novos hábitos, mas quando se depara com o primeiro obstáculo, com a primeira frustração, com aquele momento doloroso, difícil, ela desiste, porque ela não consegue lidar com aquilo, ela não consegue lidar com esse desconforto. E a terapia é o lugar mais desconfortável que existe. Assim, se você não tem persistência para parar, olhar para si mesmo, ter essa paciência para entender que é um processo de fato de formiguinha, você desiste ali nas primeiras sessões, porque não é fácil você entrar em contato com coisas mal resolvidas, mal elaboradas. É muito mais fácil, de fato, você jogar para debaixo do tapete, esconder aquilo, mas a gente precisa pensar que se a gente foge muito de algo, isso muito provavelmente vai voltar para nos assombrar. Então, será que ter paciência com esse processo não seria o ideal? Existe um caminho que muitas vezes ele vai ser desconfortável, exige paciência, exige muita autocompaixão. Então, é algo que eu percebo. As pessoas querem o resultado final, mas não querem aceitar essa caminhada, essa construção. E assim, gente, tudo na vida exige construção, né? Eu até gostaria de deixar aberto, né? Se tem alguma coisa que você já nasceu sabendo. Isso aqui eu já nasci sabendo, eu nem precisei aprender. Eu já ali, ó, abri o olho, eu já sabia fazer.
Gostaria que vocês me contassem se existe algo assim, porque é aí que a gente percebe que tudo aquilo exige um aprendizado, exige uma energia, uma disposição, paciência. Já falei paciência inúmeras vezes nesse vídeo, mas a gente precisa ter paciência. A gente precisa entender que boa parte das coisas, boa parte daquilo que a gente sonha, que a gente almeja, vai exigir habilidade, vai exigir coisas. A gente vai precisar aprender coisas novas. E é aí que entra respeitar a sua caminhada, aceitar a sua caminhada e não se comparar com o outro. Muitas vezes essa comparação ela é até injusta, né? A gente se compara com alguém que já está fazendo isso há mais tempo, tem uma experiência ali, tem uma bagagem muito maior do que a gente. Isso gera mais frustração, mais sofrimento e mais desejo de querer ficar bom logo. Tem até uma frase que eu li recentemente, que antes da gente ficar bom em algo, a gente precisa ser ruim. Se permita ser ruim, se permita errar, se permita aprender, esteja ali aberto ao aprendizado, à construção. Muitas vezes é nesse processo, é nessa busca por esse resultado final que a gente trabalha a resiliência, a gente se descobre, aprende coisas novas sobre si mesmo, descobre se era aquilo que gostaria de ter ou não. Então, assim, não pule etapas, não busque o caminho mais fácil, não busque atalhos. É como se a gente quisesse, né, plantar uma árvore, mas a gente não quer esperar o processo da semente germinar. E até a árvore sair para fora do solo, ela precisa desenvolver as raízes dela. Você não vê uma árvore só com a folhagem. Ela teve ali o desenvolvimento da raiz, do tronco e depois as folhas. É assim que tem que ser o processo das coisas. Exige tempo, exige paciência, exige autocompaixão. Respeita o seu tempo, tenha paciência com os seus erros. E a gente precisa entender que o resultado é a consequência das nossas escolhas, das decisões que a gente toma, né? Não é só ponto final. É o resultado de tudo que você plantou, de tudo que você escolheu fazer ali no meio daquela caminhada. Agora me conta nos comentários como você lida com o processo das coisas, como você lida com o tempo, respeitar que as coisas aconteçam e que muitas vezes não vai ser no tempo que a gente espera.